A titularidade do serviço público, competências e responsabilidades na prestação de serviços públicos no Brasil. A titularidade dos serviços públicos no Brasil é um tema central dentro do direito administrativo e constitucional, que define quem tem a competência e a responsabilidade de organizar e manter esses serviços essenciais para a população. Em sua essência, a titularidade de um serviço público está vinculada a uma entidade pública, ou seja, só pode ser assumida por pessoas jurídicas de direito público, como a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, bem como autarquias e fundações públicas. Esta estrutura organizacional e legal é fundamental para garantir que a prestação de serviços seja regulada por princípios de legalidade, continuidade e universalidade, atendendo às necessidades coletivas e promovendo o bem-estar social. Essas responsabilidades de titularidade foram distribuídas na Constituição Federal de 1988, que prevê a competência exclusiva ou concorrente entre diferentes entes federativos, dependendo da natureza e alcance do serviço. A União, por exemplo, assume a titularidade de serviços públicos que afetam o país como um todo, como serviços postais, telecomunicações, transporte aéreo e até instalações nucleares. Tais serviços exigem uma administração coordenada e única, dado que a gestão local fragmentada comprometeria sua eficácia e segurança. Assim, o governo federal tem a responsabilidade de coordenar essas operações, de forma direta ou por meio de concessões, como acontece no caso das telecomunicações. Os estados, por outro lado, possuem titularidade sobre serviços públicos com caráter regional, como o fornecimento de gás canalizado, ainda que possam, em certas condições, ceder temporariamente a execução desses serviços a empresas privadas, mantendo, entretanto, o controle sobre a titularidade. Tal divisão garante que cada serviço público possa ser ajustado às necessidades e realidades específicas de cada região, pois o controle estadual facilita um acesso e administração mais adequados à realidade dos cidadãos daquela localidade. Nos âmbitos municipais, os serviços de interesse local, como o transporte coletivo urbano e o atendimento à saúde básica, são diretamente de titularidade dos municípios. Isso se justifica pela proximidade do governo local com a população, o que favorece uma gestão mais eficiente e ajustada às necessidades de cada comunidade. Dessa forma, o transporte coletivo e os postos de saúde são geridos com foco na população atendida, com participação e fiscalização mais direta dos cidadãos. O Distrito Federal possui uma condição especial, acumulando tanto as competências estaduais quanto as municipais. Este arranjo peculiar foi estabelecido para simplificar a administração do território que comporta a capital do país e que exige uma infraestrutura robusta e abrangente, que atenda tanto aos requisitos de uma capital federal quanto às necessidades dos moradores locais. Assim, cabe ao Distrito Federal gerir áreas essenciais como educação, saúde e transporte público, adaptando-se a demandas que comumente são divididas entre estados e municípios. Outro aspecto interessante é a titularidade compartilhada entre diferentes esferas, como acontece com os serviços de saúde e educação. A Constituição Federal prevê que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem atuar conjuntamente para garantir a qualidade e o acesso universal a esses serviços, considerados essenciais para o desenvolvimento social e econômico do país. A atuação conjunta é fundamental, pois permite que recursos e responsabilidades sejam compartilhados para oferecer serviços mais eficientes e acessíveis, principalmente em regiões menos favorecidas. Além disso, os serviços notariais e de registro, embora realizados por pessoas físicas ou jurídicas privadas, são considerados serviços públicos exercidos por delegação do poder público. Essa delegação, regulamentada por leis específicas, garante que a titularidade continue com o Estado, enquanto a execução técnica e administrativa é confiada a particulares mediante delegação. Os serviços de cartórios exemplificam esse arranjo, pois, apesar de serem realizados por particulares, visam garantir a segurança, a autenticidade e a eficácia dos atos jurídicos. No entanto, cabe ressaltar que a titularidade dos serviços de saneamento básico, por exemplo, não foi explicitamente atribuída pela Constituição Federal de 1988 a nenhum ente específico. Esse vácuo legal tem gerado discussões sobre a melhor forma de gerenciamento desse serviço essencial, com o objetivo de promover acesso universal e tratamento adequado dos recursos hídricos. No Brasil,
A prestação desse serviço é geralmente organizada com base em políticas públicas de abrangência local ou regional, dependendo de parcerias entre União, estados e municípios. O modelo de concessão é bastante utilizado no Brasil, especialmente para infraestrutura e serviços de transporte, como rodovias e energia elétrica. A concessão permite que empresas privadas operem esses serviços por um período, enquanto a titularidade e a responsabilidade última permanecem com o poder público. Esse modelo se mostra útil em situações em que o investimento e a manutenção exigem uma capacidade financeira e tecnológica que muitas vezes ultrapassa a disponibilidade do setor público. Entretanto, a cessão do serviço por concessão deve respeitar uma série de requisitos, como o controle de tarifas, a manutenção da qualidade e a garantia da continuidade do serviço. É importante que o serviço público, quando delegado a empresas privadas, siga rigorosamente os princípios da administração pública, incluindo transparência, eficiência e controle social. Para isso, são criadas agências reguladoras, como a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que atuam no monitoramento e regulação dos serviços prestados por concessionárias, garantindo que a população seja atendida adequadamente, sem interrupções injustificadas e com tarifas justas. A prestação de serviços como energia elétrica envolve uma série de procedimentos específicos e requisitos de controle, principalmente em casos de inadimplência, onde o corte de energia pode ser aplicado desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa, conforme determina a legislação e jurisprudência. Em situações onde o consumidor tenta fraudar o consumo, as concessionárias têm direito ao ressarcimento, mas devem respeitar prazos e procedimentos, incluindo aviso prévio e prazo adequado para cobrança. A interrupção de serviços de energia elétrica por falta de pagamento, por exemplo, só pode ocorrer após um aviso prévio, garantindo que o usuário tenha a oportunidade de quitar o débito ou contestar a cobrança, respeitando o direito ao contraditório. Esse processo protege o consumidor contra cortes arbitrários, enquanto permite que a concessionária recupere valores devidos. A cobrança de serviços de água é outro ponto relevante. A jurisprudência estabelece que essa cobrança não pode ser feita por estimativa em situações onde o hidrômetro não está funcionando corretamente, garantindo que o usuário seja cobrado apenas pelo consumo efetivo. Essa regra impede que concessionárias apliquem valores indevidos, promovendo justiça e evitando o enriquecimento ilícito. O entendimento jurisprudencial sobre titularidade e prestação de serviços públicos tem evoluído, buscando balancear a autonomia dos entes públicos e os direitos dos consumidores. Assim, a titularidade do serviço público representa não apenas uma obrigação legal, mas um compromisso com o bem-estar da sociedade, uma vez que o serviço público deve ser contínuo e de qualidade, garantindo o desenvolvimento e a inclusão social. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!